E essa reforma agrária que o MST justifica, né, Marcelo, é totalmente mentirosa, é mais uma das mentiras, porque a gente sabe que tem mais terra aí para regularização de títulos, para assentamento, do que realmente o agro, que movimenta 30% do PIB brasileiro, que movimenta o país, tem destinado, né? Só que o MST não quer a reforma tributária, a reforma agrária. É, perfeito. A reforma agrária, e depois o Pedro acho que pode bem falar disso, porque viveu na pele isso, inclusive com a família dele atualmente, depois ele pode contar. Mas a reforma agrária no Brasil, o que tem que ser feito com a terra que foi destinada à reforma agrária desde o início desse processo todo, é uma verificação de efetividade do ato, né? Então tem que ver o que aconteceu com todos esses 90 milhões de hectares já destinados, enquanto o nosso agro produz em cima de 67 a 70 milhões de hectares, né? O agro nacional, segurando toda a economia, né? E esses 90 milhões de hectares, onde estão, para que serve? Então isso me parece uma espécie de reserva de mercado, né? Para que o Brasil, em detrimento dos seus interesses, né? Auxilie os nossos concorrentes internacionais. Essa é a verdade. Nós temos visto no Brasil, nós sabemos que o Brasil hoje é cobrado por questões ambientais. Não existe país no mundo que proteja mais, né, preserve mais a sua propriedade, a natureza e os recursos naturais do que o Brasil. Nós temos áreas que chegam a ter 80% de área de preservação permanente, que é a Amazônia Legal. Isso não existe. 20% na nossa região sul, por exemplo, e ainda mais com a área de preservação permanente, a reserva legal e mais outras áreas que você tem de preservação. Então isso eu até acho que é justo, mas o injusto é que não nos indenizem por isso, que não nos retribuam por isso. Então se o mundo quer que o Brasil preserve deste tanto, que nos paguem para tal. Afinal de contas, a propriedade tem que ser preservada, né, e respeitada num ambiente democrático de direito, que é o que nós esperamos que o Brasil continue sendo. E o que o agro preserva, o MST vai lá e destrói, porque só invade, não produz, não planta, não colhe, é só violência. Você, nessa tua experiência lá dos 7, 8 anos, né, que você ficou no movimento, juntamente com todas as outras famílias iludidos, esperando uma terra que não vem. Porque quando você descobriu que essa terra não iria acontecer, esse sonho não seria realizado, foi quando você acabou se afastando do movimento, né, Pedro? Então, as pessoas sempre me perguntam, né, o que é que você foi fazer no acampamento do MST? Eu sempre digo o seguinte: a maioria dos brasileiros que estão nos assistindo hoje, Joyce, eles não sabem o que é a extrema pobreza, não sabem o que é a miséria. Uma pessoa que está numa condição de pobreza extrema, né, meu pai, minha mãe, por exemplo, com 3 filhos para criar, essa pessoa, ela sobrevive à base de sobrevivência mesmo. Ela só pensa no estômago dela, em como ela vai colocar o leite na mesa do filho, em como a família não vai passar fome. E é esse o público que o MST usa para fazer o seu trabalho de base e cooptar para os acampamentos do MST. O Movimento Sem Terra, em via de regra, ele não vai atrás da classe média, né, para fazer parte do Movimento Sem Terra. Pessoas que estão trabalhando, estabilizadas, não. O alvo do Movimento Sem Terra são pessoas que não entendem de política como os meus pais, despolitizados, não estão lá, não sabem o que é direita e esquerda, porque o movimento prometeu para eles uma ascensão social, dizendo, olha, se você for, o Lula chegou ao poder agora, ele é o pai dos pobres e ele vai distribuir terra para o pobre. Você vai conseguir ter uma terrinha para cuidar da sua família e é isso, é a única coisa que o pobre quer. Então nós fomos para um acampamento. Só que quando eu publiquei o livro o ano passado, A Face Oculta do MST, é porque existe uma face que o movimento mostra para a sociedade, existe uma face que o movimento mostra para as pessoas que querem cooptar para o movimento e existe essa face oculta de quem está lá dentro e conhece que o movimento transforma essas pessoas em massa de manobra política, transforma essas pessoas em voto útil para a esquerda, porque afinal, se não tiver título, você não consegue entrar no acampamento do MST. Você precisa votar, fazer o que eles querem, participar das manifestações. O MST, ele é um problema para o Brasil, porque ele coloca instabilidade jurídica e também insegurança alimentar. Se o sonho do MST fosse realizado no Brasil, nós teríamos milhões de pessoas morrendo de inanição de fome hoje no nosso país.